Pessoal, muito bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Levanta a mão quem está me ouvindo, por favor. Tá bom, vou fazer uma pergunta em inglês. Anybody speaks English? Please raise your hand. English. Okay, are you native speaker or do you... Anybody's a native speaker English? Alguém fala inglês nativo? Não? Então todo mundo concorda de eu fazer a apresentação em português ou não? Sim? Então tá ótimo, pessoal. Bom dia, meu nome é Fábio. Eu lidero o time de treinamento, educação e certificação aqui na AWS. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje, a casa cheia. E eu tenho um objetivo hoje com vocês. Para vocês como pessoa e para as empresas, para as organizações que vocês trabalham, é mostrar o que está acontecendo com a demanda de Cloud Skills no mercado hoje. Com dados, com números. E eu queria que vocês saíssem daqui com dois grandes objetivos. Primeiro, pensar diferente na jornada de educação de todos vocês e das pessoas que estão em volta de vocês. A gente está vivendo hoje um mundo que existe déficit de profissionais que conheçam Cloud Skills, como um todo. Nós vamos fechar o ano com vagas, ofertas de vagas, sem serem repostas. E a provocação é, qual que é o melhor caminho para mim e qual que é o melhor caminho para a organização de vocês? Tá ok? Para quem não sabe, vamos lá. Vamos lá. Hoje, né, quando a gente fala de o porquê que isso é importante, ou o que as empresas estão esperando disso de nós, né, foi feito um estudo feito pelo IDC, em que ele reporta que os líderes reportaram que 65% do trabalho, da expectativa deles, é que eles não conseguem tirar proveito do poder da automação de nuvem hoje. 65% das pessoas falaram, eu até uso nuvem ou eu não uso, e quando eu uso, eu não tiro o melhor proveito disso. E mais do que isso, 20% é o valor do impacto em rentabilidade, em revenue, em renda, de não tirar o total potencial de nuvem. São números muito altos. Mais do que isso, quando a gente fala de jornada, e quando a gente fala de fechar o gap entre skills e o potencial de revenue, a gente fala de pessoas. Todo mundo concorda? Pessoas. Então, é o impacto ou a importância do mercado capacitar pessoas. Eu vou falar um pouquinho do que a AWS tem feito no mercado para capacitar pessoas como um todo. E o que a gente pode fazer? São números reportados. O gap entre o que eu preciso de Cloud Skills e a força de trabalho como um todo, ele continua grande. E ele cresce, e ele vem crescendo desde 2016. Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque a cada ano o que acontece? A AWS, por exemplo, ela lança serviços novos. O gap aumenta. O ano passa, o gap aumenta. Como que a gente faz em jornadas de educação para cobrir o gap? O modelo tradicional de transformação e de educação, onde a gente fala que as pessoas têm que estar exclusivamente numa experiência de sala de aula, ele já não é mais exclusivo. Ele já não funciona mais. Ele já não é mais essencial. Ele é extremamente importante. Extremamente importante. Mas ele já não é mais exclusivo e essencial. Qual que é a provocação que eu tenho para vocês aqui hoje? O que a gente precisa pensar e como que as empresas estão pensando em uma jornada de educação e aprendizado? Como? E o que a gente tem que ter na nossa cabeça quando olha para o nosso aprendizado e para os times? O primeiro ponto, e super importante, é inovação. O seu compromisso e o nosso compromisso com inovação. E aí vem o primeiro erro que muitas organizações e muitas empresas fazem, que é esquecer de que a inovação é importante, mas quem inova são as pessoas. Concorda? Não adianta eu comprar um carro mais moderno no mundo se eu não sei dirigir. E aprender a dirigir tem a ver com instrução e com prática. E a prática, hoje em dia, ela é muito diferente de como era atrás. Eu não quero só aprender num lab, que é importante. Eu quero aprender com o meu colega do lado. Eu quero aprender com casos reais na prática, né? E inovar, mais do que isso, tem a ver com permitir que as pessoas coloquem a experiência na prática em escala. Né? Antigamente, né, normalmente, você tem um grupo de pessoas, eu vou pegar o Fábio, eu vou pegar um grupo de pessoas que está aqui e vou trazer eles para uma jornada de educação. E eles vão ser replicadores, já ouviu falar desse nome? De conteúdo. Genial, funciona. Mas como que eu faço isso em escala? Aqui tem alguns dados reportados numa pesquisa feita pelo próprio LinkedIn, dizendo que a dor das empresas que é como é que eu ponho o meu colaborador, como é que eu ponho a minha pessoa
para aprender na prática. Olha que dados interessantes. Muitos estão dizendo, quase 36%, que é super difícil manter um colaborador engajado quando ele treina sozinho digital. E é verdade. Quem de vocês aqui nunca se viu na frente do computador, olhando a tela, dá 5 minutos, abre uma tab. Dá 5 minutos, abre outra tab. Quando você vê, tem 50 tabs abertas com vários conteúdos diferentes. Nossa plataforma de treinamento digital, o Skills Builder, para quem não conheceu, tem um standzinho lá na frente que a gente está apresentando, tem mais de 600 conteúdos digitais gratuitos. Se vocês forem que nem eu, que você vai clicando, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal, você se perde. Como é que eu ponho foco com isso? Mais do que isso, como que eu antecipo o que eu vou precisar de aprendizado? Como que eu permito que as pessoas validem a experiência? Quem aqui já não teve? Levanta a mão para mim. Quem aqui já não teve a experiência de que aprendeu, treinou, certificou, aprendeu o conteúdo, mas ficou com aquela vontade de, legal, mas eu aprendi a dirigir o carro, mas eu não tenho carro para dirigir. Levanta a mão para mim. A grande maioria, né? E isso tem a ver com treinar em escala. E isso tem a ver com criar jornada de educação para nós e para as organizações para tirar o maior proveito de nuvem. Eu vou generalizar o uso de nuvem aqui como um todo, AI generativo, nuvem básica, autoescalabilidade, tudo tem a ver com tirar o melhor proveito de nuvem, né? E a AWS tem suportado várias organizações nessa jornada. O primeiro ponto importante, e o que vocês vão ver aqui num gráfico, tem a ver com organizações, mas também tem a ver com a nossa vida pessoal e profissional, que é como é que eu defino objetivos mensuráveis. Antes do Fábio dar um primeiro passo e falar, vou educar, vou treinar, vou pedir para algum grupo de pessoas treinarem, o que é que eu espero do treinamento? Segundo, como que eu identifico gaps de educação? Quem aqui já participou de um treinamento que você entrou, metade do treinamento você já sabia? Metade você já sabia, mas a outra metade foi legal. Horrível a experiência, não é? E acontece. Então, como é que eu identifico o que o Fábio já sabe, o que vocês já sabem, e foco naquilo que eu não sei, e eu experimento daquilo do que eu não sei. E aí a gente entra num ciclo que é como que eu permito, e essa frase é super importante, experiências imersivas. Como é que eu permito que o Fábio entre na zona de foco, né? Quem tem programador aqui? Tem desenvolvedor? Quem de vocês já entrou na zona de desenvolver, que você não quer ouvir ninguém, você põe o fone de ouvido e fala, é isso, me deixa aqui os próximos 6 meses, né? É isso. Como que eu crio experiências imersivas? Como que eu crio jornadas de aprendizado com um pitch individual, mas que eu cubra todo mundo? E uma empresa que tem 15 mil funcionários em TI, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Né? O Banco Itaú tem 15 mil pessoas na área de TI. 15 mil pessoas na área de TI. Como é que eu educo 15 mil pessoas identificando as oportunidades? Né? Como que eu meço? Está funcionando? Eu estou colocando a minha experiência na prática? O que eu treinei, eu coloquei na prática? Quem já fez conteúdo e que pagou, eu já vários, e que no final você, legal, mas eu não estou usando no meu dia a dia, ou eu não coloquei minha experiência na prática. Então, o primeiro passo, super importante, é como que vocês criem a jornada e como que eu identifico esse gap. Então, para quem não conhece pré-organizações, a AWS tem uma ferramenta chamada Learning Need Analysis, análise de necessidade de aprendizado, totalmente automatizada, que o que ela faz literalmente é, eu vou perguntar na autoavaliação de vocês, como que está o seu conhecimento, como que você prefere treinar, né? Qual é a sua expectativa, eu quero me certificar, e em cima dessa ferramenta, a gente automaticamente gera a lista de conteúdos digitais para você. Então, se o Fábio colocou lá que eu já conheço de nuvem, que eu já desenvolvo, que eu sou um arquiteto, que eu já tenho uma jornada avançada de educação, o Fábio não precisa fazer um treinamento fundamental. Mais do que isso, o que é que o Fábio espera dele profissionalmente e da função? E a ferramenta vai pontuando. Isso aqui ajuda, é uma das ferramentas, mas é um dos pontos que ajuda as organizações a treinar em escala. Isso é escalável. Feito isso, os treinamentos estão lá, estão disponíveis, estão online, eu posso acessar hoje. Como é que eu treino? Então, a primeira mensagem aqui é, para eu inovar, eu preciso de pessoas, eu preciso entender onde é que eu estou, e eu não preciso começar do zero. E a abordagem de educação, ela tem que ser imersiva. Se vocês forem educar, se vocês forem colocar a experiência de vocês na prática, lembrem, só ler e decorar não funciona na prática. Então, como é que eu permito
colocar o meu conhecimento na prática. Eu vou dar algumas sugestões e algumas observações aqui para vocês. Tá ok? Tranquilo? Vamos lá? Então, vamos lá. Segundo ponto importante. Conexões são importantes. Quem aqui trabalha numa empresa que, para precisar resolver um problema, levantou a mão e falou assim: procura o cidadão lá porque ele resolve o seu problema. Né? Procura o Fábio porque ele vai te ajudar. Procura fulano porque ele está aqui faz tempo. Procura ciclano porque ele já passou por isso. Como que eu permito que essas conexões não se percam? No ambiente híbrido pós-digital, vocês concordam que isso é um desafio? Porque apesar de estar todo mundo conectado digital, ficava muito fácil dar 3 passinhos e falar: vem cá me ajudar. Ou deixa eu te mostrar uma coisa. Ou dá uma olhada no que eu fiz. É isso que a gente chama de conexão. A gente não pode perder o poder das conexões. E conectar, gente, é compartilhar a experiência. É a gente compartilhar a experiência e é a gente aprender com o erro do próximo. Parece lição de mãe, de vó, mas é verdade, especialmente em nuvem. Eu não tenho em nuvem o bloqueio da entrada, eu não tenho em nuvem um custo avançado para testar, então eu vou experimentar. E se eu errar? Eu continuo. Como é que eu aprendo com o erro de quem já experimentou em escala? Vocês concordam? Em AI generativo, e a gente tem falado muito de AI generativo, como que eu crio um modelo que já aprendeu e enriqueço ele, sem ter que criar do zero? Para que ferramentas permitam gerar sugestões baseadas no aprendizado passado. Né? E nós criarmos experiências com conexão, ou experiências em que as pessoas treinem e se conectam imersivo, tem impacto. Estudos feitos aqui pelo Enterprise Solution Group com a AWS mostram que as pessoas que fizeram jornadas de educação, a AWS vocês vão ver que é uma empresa de dados, baseada em dados, é uma empresa literalmente de dados. Né? Empresas que fizeram jornadas de educação planejadas com o nosso apoio, aceleraram migração para a nuvem em 84%. E olha o lado qualitativo que a gente não pode deixar de entender. 90% das pessoas reportaram melhor satisfação com o que elas estão fazendo. E 87% disseram: eu não quero olhar em volta, eu não vou olhar o mercado, eu vou ficar aqui. Isso tem a ver com 3 grandes pontos que eu já falei com vocês. Vou repetir. Lembrar que inovar depende de pessoas. Lembrar que jornada de educação não é só treinar. Jornada de educação tem tudo a ver com o que eu vou fazer, para que eu vou fazer e experiências imersivas. E lembrar que todo plano de educação para nós ou para as organizações tem que pensar em pessoas, tem que pensar em talento. Né? E olha como funciona uma boa jornada de educação nas grandes empresas. Primeiro, educação, para quem assistiu algumas palestras aqui em volta, eu falei do Itaú, do Milton, do presidente do Itaú, ele comentou que um dos grandes impactos de tecnologia e de nuvem no grupo foi cultura. A cultura mudou. Né? Eu não tenho mais barreiras como testar, como entregar. A cultura mudou baseado em tecnologia. O impacto de tecnologia, especialmente de nuvem, cultural, ele é muito grande e ele é uma realidade. Então, para uma jornada de nuvem funcionar, e para que a gente tenha uma jornada de educação imersiva, número 1, tem que ter sponsorship, vem de patrocínio. Mas tem que ter apoio. Para a organização de vocês, para a vida de vocês, vocês têm que querer. Numa organização, eu tenho que ter apoio executivo. Repetindo as palavras do presidente do Itaú, do Milton, eu nunca vi a apresentação de uma pessoa, presidente de uma organização, que fala: eu mudei de ter 1.000 mudanças no mês para 13.000 mudanças. Há pouco tempo atrás, tinha organização ou tinha executivos que não sabiam nem o que era uma mudança. Por quê? Porque afetou a cultura da organização. Extremamente importante o apoio executivo. Tem que existir. Segundo, é super importante identificar o que nós chamamos de champions. Champions são os talentos, são aquelas pessoas que estão saindo na frente. É importante destacar, é importante conectar e, mais importante, super importante, compartilhar a experiência do champion. Muita gente se desliga de empresa, ou às vezes a gente se encontra naquela situação de: eu vou dar uma olhada em volta, porque muitas das vezes vocês ou nós não estamos tendo a chance de compartilhar nossa experiência. Na nuvem, isso é escalável. Porque qualquer um aqui consegue experimentar e testar. Identificar quem são os champions e permitir que essas pessoas conectem-se e compartilhem a experiência é parte crucial da jornada. Para time de 2 pessoas ou para time de 15.000 pessoas. Isso é super importante. Terceiro, o compartilhamento.
E compartilhar não é só compartilhar dor, é compartilhar sucesso, é compartilhar melhores práticas, é compartilhar experiência de projeto, é circular o conhecimento como um todo. Eu trabalho com organizações e a maioria das vezes quem me procura para montar jornada, procura a AWS para trabalhar jornadas de educação, vem da equipe técnica, né? Preciso treinar meu time, preciso treinar meu arquiteto, preciso treinar DevOps, preciso treinar SysOps. E em volta? E finanças? Como é que um CFO vai montar um budget baseado em nuvem se ele está acostumado a comprar no modo antigo? Como que as organizações vão se adaptar? Só para eu dar uma andada aqui, é super importante, extremamente importante, lembrar que educação em nuvem envolve todos. Vendas, marketing, finanças e todo mundo que está em volta. Na AWS, quando a gente entra na AWS, eu tenho 3 meses para tirar a primeira certificação, que é o Cloud Practitioner. Eu posso ser finanças, eu posso ser vendas, eu posso ser tecnologia. Qual que é a ideia? Cultura. A importância de eu ter um linguajar único. E isso afeta o aprendizado real. São números reportados, gente. Não menos importante, reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, um dos erros que muitas organizações têm, e agora em nuvem isso é escalado, porque o aprendizado é em escala, é o erro de reconhecer o que deu certo e replicar. A gente está vendo isso no nosso dia a dia. Você vai no Amazon.com e compra um produto que você achou, é sucesso. Quando você compra um produto que você achou, o AI por trás diz, deu certo a procura. Então eu vou mudar para me adaptar. Isso funciona também com quem? Com pessoas. Reconhecer e permitir que essas pessoas compartilhem experiência em nuvem faz todo sucesso. Então, provocação para vocês. Quando a gente lembra para a nossa vida pessoal e para organizações de jornada de educação em nuvem e a importância disso, a gente tem que lembrar aqui de que a gente tem que ter apoio, de que a gente tem que saber quem são as pessoas que vão sair na frente, e sempre tem alguém que sai na frente, seja técnico ou não, abrir espaço para que elas compartilhem experiências, se conectem e que sejam reconhecidas, tecnicamente ou não. Tranquilo? Legal? Vamos dar um próximo passo agora. Terceiro ponto, super importante. Agilidade. Se vocês forem em qualquer palestra aqui sobre mudança cultural e o impacto da nuvem, do que as empresas esperam de profissionais com conhecimento de nuvem, o primeiro é uma empresa ágil. Hoje de manhã, ontem eu estava vindo para cá, entrei no avião, sentei do lado de um colega, trabalhava numa empresa, uma multinacional, nós ficamos conversando. Uma coisa que ele comentou, uma empresa super tradicional, secular. Ele comentou comigo, Fábio, na época do pós-pandemia, na época da pandemia, o presidente da empresa elaborou as reuniões ágeis. Todo dia, de manhã, meia hora, toda a diretoria se fala. Gente, para eles era um impacto real. Tem startup aqui de vocês, vários que fazem isso já, ó, há anos. Checkpoints diários, usando a metodologia ágil. Mas quando eu falo de ser ágil aqui, a provocação para vocês é como que eu permito que na minha jornada de educação e que as organizações escalem jornada de educação e treinamento. Como que eu faço para ter conteúdo e experiência que prove o meu valor e o valor das organizações de forma escalável? Já que eu abri o bate-papo com vocês dizendo treinar só em sala de aula não vai dar certo. É importante? É. Mas e aí? Como que a AWS cobre esse gap para ajudar vocês? Então vamos lá. Número 1. Mais do que permitir a abordagem das pessoas e permitir que as pessoas sejam adaptáveis, o plano tem que contemplar ferramentais e caminhos para que cada um se encontrem. A gente faz uma pesquisa, costuma fazer, perguntando uma pergunta simples. Você prefere treinar sozinho, digitalmente, ou no instrutor com sala de aula? Isso acontece muito. Levanta a mão para mim quem acha que a maioria das respostas é prefiro treinar sozinho no meu modelo. Levanta a mão para mim. Quem acha que a resposta é eu prefiro treinar com alguém numa sala de aula? A grande maioria levantou a mão na segunda opção. Por que a percepção geral, se vocês perguntarem, principalmente para níveis executivos, existe uma percepção de que não, eu prefiro que o meu colaborador tenha os ferramentais. Quem já ouviu isso? Para treinar sozinho. Será que isso é verdade para todo mundo? Então, uma empresa com plano ou a jornada de educação, ela tem que ser ágil
Do ponto de vista que você tem que ter ferramentais e uma estrutura que todos se encontrem na jornada. Como que a gente faz isso? Tendo treinamento digital disponível e personalizado, tendo treinamento em sala de aula disponível e especializado, que se combinam. A experiência da sala de aula é muito diferente da experiência de treinamento digital. Os dois se complementam. Tendo experiências de imersão, em que eu possa colocar a minha prática, o meu conteúdo, a minha experiência na prática de forma imersiva, de forma experimental e gamificada. Tem que ser divertido, e a gente tem números que mostram que isso pode ser divertido. Certificando, acreditando, dando a chance das pessoas de nós, temos certeza de que eu estou no caminho correto. A gente vai falar um pouquinho de programa de certificação. E criando programas educacionais com viés de, e essa frase eu vou repetir várias vezes, atração e retenção de talento. Antigamente você fazia um programa, treinava, certificava, morreu, né? Mas e agora? Como que eu monto um pipeline de talentos e como que eu ajudo as pessoas a cobrir esse gap? Lembra que eu abri dizendo, existe um gap e ele vai existir sempre. Vocês trabalhando hoje, daqui a 10 anos vocês vão estar numa outra função, a empresa de vocês numa outra jornada, vocês vão precisar de talento. Não tem. A gente precisa formar, né? E o primeiro passo para isso, né, que a AWS criou é o Skills Builder. Quem conhece o Skills Builder, levanta a mão. Pouca gente. A AWS Skills Builder é uma plataforma digital. Se vocês digitarem aws.skillsbuilder enter, vocês vão cair na carinha dele. Ele possui mais de 600 cursos digitais, vou repetir, hein? Mais de 600 cursos digitais gratuitos. Gratuitos. Você separa por perfil, você separa por indústria, você separa por área e você cria e você encontra lá vários caminhos de aprendizado. O Skills Builder traz um conteúdo digital e traz um primeiro passo para todo mundo dar ou cobrir a primeira etapa, que é eu vou treinar, eu vou capacitar. A AWS lançou no ano passado o Skills Builder Subscriptions, que é uma opção para cada um de nós, todos nós, empresas e indivíduos, damos um passo para colocar experiência na prática, experiência laboratorial e experiência gamificada, que eu vou falar um pouquinho disso. Além disso, ele traz apoio para todos os programas de certificação, exames de testes, vídeos preparativos, enfim, todo o material de apoio. E para organizações ele traz uma série de ferramentas administrativas, que a gente sabe que não tem hoje. Coisas como, qual é o melhor caminho de aprendizado? Estou olhando para o Marcelo aqui, para o Marcelo. Para a Andressa. Como é que eu entendo e conheço a Andressa e falo, Andressa, segue esse caminho aqui. E eu vou ver se você está fazendo. Eu vou ver se você precisa de ajuda. E se você estiver indo bem, eu vou te dar a chance de compartilhar a experiência. Como que eu pego o Marcelo e a Andressa, perdão usar o nome de vocês, e crio experiências em que eles possam compartilhar, em que eles possam competir, e que eles possam usar isso para ensinar o próximo, né? O Skills Builder ele traz uma série de outros ferramentais, compartilhando com vocês, se a ferramenta deixar, né? Esse QR Code, para quem quiser depois, a gente tem uns adesivinhos ali, eu vou deixar uns aqui em cima, ó. Ele leva direto para o Skills Builder, né? Em que ele traz ferramentais adicionais, que o objetivo é linkar aquilo que eu abri conversando com vocês. Experiência imersiva, conexão, experiência na prática, que é o que as empresas estão pedindo. Então ele traz uma plataforma chamada Gems, em que a gente se divide em grupos, lança desafios e a plataforma emula os consoles AWS de serviços e as pessoas conseguem disputar. E se eu tiver com dificuldade, eu posso clicar numa dica para resolver um problema e eu vou perdendo ponto. E quem resolve os desafios mais rápido, com mais pontos, ganha. E eu posso criar gems, tem mais de 200 desafios que eu posso escolher, de acordo com a expectativa minha e da minha organização. O Builder Labs, que são laboratórios, né? Muita gente escutou muita gente dizendo, poxa, o mais legal do treinamento de sala de aula é eu treinar e fazer um lab. Aí eu saio do treinamento e não tenho mais acesso ao lab. E se eu quiser fazer aquele lab de novo? Ou se eu quiser fazer um lab específico para um tema específico? Como que eu faço? O Builder Labs permite isso. Acesso ilimitado aos laboratórios baseado por perfil. E por último, quem já ouviu falar do CloudQuest? CloudQuest é uma nova experiência gamificada
dentro da plataforma do Skills Builder, né? Em que todos nós conseguimos criar o nosso próprio avatar. Ele tem um mapa, visualização de um mapa de uma cidade, como se fosse um pequeno metaverso, e ele te dá o caminho, passo a passo, por perfil. Então, se eu for treinar o Cloud Practitioner, que é uma certificação de entrada nossa, a gente vai ver um pouquinho disso, ele te dá o caminho dentro de um avatar, a gente vai ver um pouquinho aqui, e ele vai te dando um caminho passo a passo de testes que eu vou fazer. E à medida que eu vou conquistando espaços na cidade. Fábio, vocês querem um videogame, cara? É um Fortnite para quê? Não é. Esse tipo de experiência retém a atenção. Retém o caminho de aprendizado. Retém. É uma experiência imersiva diferente. Porque, além disso, o Cloud Quest traz uma série de outros benefícios, como comunidades internas de pessoas que criam desafios entre elas. O mais legal, as pessoas estão criando comunidades internas para testar o Cloud Quest, né? Recentemente, a AWS também lançou e vai começar a lançar algo chamado Industry Quest, que é a criação de pequenos desafios voltado por indústrias. A gente lançou um chamado Financial Quest, Industry Quest, voltado para o setor financeiro. A ideia é, eu vou trazer aquela minha experiência, se eu trabalho no setor financeiro, se eu sou uma fintech, enfim, eu tenho experiências voltadas ao meu setor. Inclusive, você tem um mapa de um possível banco para mostrar, poxa, como é que eu resolvo esse tipo de problema? Como é que eu automatizo contas a pagar? O que é que eu preciso de aprendizado para fazer aquilo? Quais as tecnologias existem hoje, a AWS, que tem uma trilha de conhecimento e que permitem eu treinar, conhecer e compartilhar. E isso resolve um dos grandes problemas, assim como a jornada como um todo, que é como que eu faço para a pessoa do contas a pagar? Como que eu faço para a pessoa do marketing entender a importância da minha tecnologia? Via Industry Quest, a gente está começando a lançar via o setor financeiro agora, eu consigo mostrar a importância da pessoa se capacitar e entender o impacto daquilo no meu dia a dia. Pergunta mais comum que a gente recebe é o que isso vai afetar no meu dia a dia? Por que eu tenho que parar para treinar? Como que eu crio experiência imersiva para eu engajar linhas executivas? O RH, como é que eu permito que o RH entenda o potencial disso? Está aqui, né? Quem não acessou, acessa. O Cloud Quest e o Industry Quest tem versões essenciais para alguns conteúdos gratuita. A gente pode começar, vocês podem começar hoje. É uma experiência bem diferente de aprendizado e a gente entende que tudo isso combinado é o futuro. Tudo que eu falei aqui, dos jams, dos desafios, da experiência gamificada do Cloud Quest, do apoio à preparação para a prova, desde o começo, tudo são ferramentais que estão linkados com a minha abordagem com vocês lá no começo, que é como que eu sento e crio uma jornada imersiva que as pessoas podem medir, que eu posso identificar quem são os champions e que eu dou a chance das pessoas irem além. Concordam comigo? E esse é o caminho. Então, lembrando, toda vez que vocês forem para ali pessoalmente ou nas organizações para jornada de educação em nuvem, existe um gap, ele é real, ele vai aumentar e a gente precisa endereçar ele de forma diferente. Criando jornadas de educação que considerem sala de aula, eu vou mostrar para vocês como a AWS resolve esse problema, mais experiências imersivas. E é por isso que eu começo pelo Skills Builder. E a experiência tem que ter desafios, tem que ter um reconhecimento de talentos, tem que ter a chance das pessoas colocarem a experiência na prática em escala. Tem que ter o apoio executivo e eu tenho que reconhecer quem está saindo na frente. Legal, Fábio, você resumiu sua palestra em 4 linhas, é verdade, mas é verdade. E esse aqui é o caminho. Qual que é o próximo passo? De novo, aqui tem o QR Code. Procurem os adesivinhos aqui no estande da AWS, porque tem várias opções aqui para vocês seguirem, né? Como que eu precisaria de um tempo maior para falar de o que é que a gente tem de jornadas de educação em sala de aula. Aqui é um resumo de algumas baseadas por perfil. Reparem que a gente tem fundamental, que a gente tem DevOps. Agora, algumas que as pessoas não conhecem e que tem bastante demanda, voltadas, além de fundamental, técnicas, voltadas para finança, voltadas para líderes de negócio, voltadas para conteúdos que são dinâmicos. Todo conteúdo de sala de aula de AWS, ele é orgânico e dinâmico. A gente está sempre atualizando as emendas curriculares baseado no que a gente vê que precisa.
Mas o mais interessante são as experiências. Quem já fez uma sala de aula? AWS. Já fez, né? Pouca gente. São experiências imersivas. Os instrutores, todos têm as certificações AWS. A experiência é a experiência de um streaming digital online. Estava até conversando com um dos nossos instrutores aqui, em que ele montou adaptou o nosso estúdio num sistema de câmeras que acompanha ele navegando pelo slide. Por que ele fez isso? A ideia é ter uma experiência imersiva. E na prática, né? A grande maioria dos treinamentos variam de 1 a 4 dias. A grande maioria tem 3 dias. E são treinamentos imersivos. Com grupos pequenos de profissionais, experiência na prática, né? Treinamentos voltados fundamental, arquitetura e desenvolvimento, e o treinamento que a gente chama de especializados, para temas mais específicos. Lembra que lá no começo do nosso bate-papo, eu comentei sobre a identificação de necessidades de aprendizado, aquela ferramenta chamada o Learning Need Analysis? Quando ele gera o assessment, ele pega aqui também. Ele fala, eu vou pegar o Pedro, dá licença, Pedro. Baseado no que o Pedro me respondeu, está aqui a trilha que o Pedro pode fazer de educação. E nessa trilha eu tenho treinamentos digitais que o Pedro pode começar hoje, no Skills Builder, e sugestões de salas de aula para experiências na prática. Como que eu complemento isso? Com Jams. A gente tem feito salas de aula com um Jams no final, um desafio. Vamos testar se todo mundo aprendeu? Vamos. Divide a sala de aula em grupos, em times. Está aqui uma lista de desafios, vocês têm 6 horas para resolver. E pode ficar aberto. E emula o console, experiência na prática. Poxa, professor, eu não consegui fazer a sala de aula ou o laboratório, eu queria mais tempo. Tem os laboratórios para poder testar. Então, de novo, trazendo experiência imersiva. Isso tudo é completado com certificação. Levanta a mão para mim quem tirou uma certificação já. Aê! Só de alguém levantando a mão já é um sucesso enorme. Existem falta. Certificações, existe uma demanda de profissionais certificados enorme no mercado. Alguns números para vocês, tá? Tem um estudo da Forrest que diz que as empresas procuram profissionais certificados hoje porque eles fazem impacto na prática em segurança, em produtividade, em imigração e em inovação. Eu sou da época, espero que meus cabelos não entreguem, antigamente, que a certificação era para o Fábio. Eu botava no meu currículo e falava, Fábio, você está bem, a certificação está boa, ela me coloca diferencial do mercado. Hoje, certificações, especialmente a AWS, são importantes para vocês, para nós e para as empresas. As organizações estão sentindo o impacto de profissionais certificados na prática. Repito, migração, segurança e inovação. Esse estudo tem testemunhos de organizações que disseram, depois que eu fiz um plano para certificar os meus profissionais, ou depois que eu busquei profissionais certificados, eu mudei o meu negócio. E isso faz toda a diferença. Como que a AWS estrutura as certificações da AWS? Dividido em conhecimentos fundamentais, né? Olha que ponto importante aqui, comentando com vocês. 97% dos líderes disseram que colocaram as organizações dele em posições mais competitivas. 90% reportou aumento de produtividade. 90% reportou aumento. Profissionais certificados. E o mais legal é que o programa de certificação da AWS ele é muito objetivo. Eu tenho uma certificação de entrada, eu tenho uma certificação que a gente chama de associada, né, para profissionais mais experientes, e uma certificação specialty, especializada em temas específicos. Eu consigo entrar fazendo uma certificação de entrada Cloud Practitioner Foundation, todos nós podemos fazer, e é uma certificação não essencialmente apenas exclusiva para profissionais técnicos, é uma certificação também para um grupo maior de profissionais. Se eu for dar mais um nível maior, eu tenho a certificação de arquitetura, Solution Architect, e a de DevOps Engineering, e a de desenvolvimento, e a de SysOps Administrador. Estou dando níveis de acordo com o meu nível de especialidade. Todas essas certificações são escaláveis. Eu não preciso tirar uma para tirar a outra. É opção, é grade. Todo o conteúdo é linkado com o que vocês vão poder encontrar no Skills Builder. Lá vocês têm guias de treinamento, exemplos de exames, tipos de prova, tudo que vocês podem começar amanhã para fazer a certificação. Né? Algumas dessas certificações, como a de SysOps, tem laboratório, é uma prova maior. Né? E mais, as certificações hoje em dia, todos nós, a gente pode fazer em casa. Vocês sabiam que é possível tirar uma certificação de casa? Levanta a mão quem sabia para mim. Ó, bastante gente não sabia. A experiência de certificar em casa, ela é diferente, gente.
Quando eu tirei a minha certificação, a primeira certificação, eu estava estudando, eu passei por toda a jornada de educação, e aí eu falei, eu vou tirar. Juro para vocês, eu tirei na hora, em 15 minutos. Em 15 minutos eu agendei a prova e passei por toda a experiência, né? Para quem já tirou a certificação da câmera, virar, deixa eu ver se tem alguém de casa, separei meus filhos para ninguém atrapalhar durante a prova. Isso tudo é possível, está muito na palma da nossa mão, né? As certificações Specialty, com a nova certificação em SAP, ela dá a chance de você provar o conteúdo em temas específicos que existe a demanda do mercado hoje. Tudo que vocês estão vendo aqui é porque o mercado precisa e demanda. Então, por exemplo, rede avançada, segurança, as certificações de Machine Learning e a mais nova certificação em SAP são tudo feito no modelo Amazonian, que a gente chama, que é baseado no que a gente está vendo que o mercado precisa e que tem demanda. E que está a caminho. Então, a minha provocação para vocês dentro da jornada como um todo é, quando forem encaixar certificações, ou caminho de certificação para vocês ou para o time como um todo, olhar na jornada de forma imersiva. As provas da AWS, nenhuma são provas, são perguntas de pegadinha, né? Da época das perguntas eram pegadinha. Não são. São perguntas que vão testar o teu conhecimento experimental. Então, muitas perguntas são perguntas como, nessa situação, o que você faria? Alternativa A, B, C e D. Nessa situação, aqui tem 4 alternativas corretas. Qual é a mais econômica? Repara que o conhecimento teórico exclusivo não se aplica aqui. Se aplica experimentar, conhecer, passar pela experiência. Em todas as questões, mesmo nas provas mais técnicas, ou os conteúdos mais técnicos, vocês vão encontrar questionamentos voltados à experiência na prática, né? Então, fazendo um resuminho, considerando que o nosso tempo está acabando, o conteúdo da jornada de educação, com esse ferramental que eu estou apresentando para vocês, linkando jornada de certificação com os treinamentos digitais, experiência diferente, entusiasta, gamificada e a certificação e as salas de aulas, permitem com que vocês caminhem olhando para frente. Então, a primeira provocação para vocês era como que eu olho a jornada de skills diferentes. Isso aqui é o que demanda, o que o mercado precisa hoje. Como é que eu caminho, por onde eu começo para conhecer melhor. Quem quiser entrar em mais conteúdo, tem equipe nossa de instrutores certificados aqui com a gente que podem dar mais informações para vocês. Mas olhar a jornada de forma diferente. E é o que a gente tem feito com vários e vários de nossos clientes. Mas eu não quero terminar antes de deixar um ponto muito importante para vocês, que é a importância da gente olhar para frente. Né? Quem esteve aqui ontem e conseguiu assistir o bate-papo aqui com o Grilanda, que é um executivo vice-presidente nosso da América Latina, parte da jornada dele é a responsabilidade que a gente tem de ajudar as pessoas a encontrarem seus caminhos profissionais e se formarem. O gap de nuvem que tem de talentos hoje, ele existe muito porque a velocidade de mudança da tecnologia ela é tão grande em que as empresas estão adotando sem ter parecimento básico de formação no que elas não estão aprendendo em aprendizado básico, né? Então, lembrando desses 3 pontos, o quarto seria, e extremamente importante, que é a resiliência. A importância nossa de responsabilidade, de olhar quem que eu posso ajudar para se capacitar, como que eu faço isso e como que eu cubro o gap de skills desde o começo. Ser resiliente, do ponto de vista de educação, é olhar para frente investindo cedo. Muitos de nós já fazemos isso. Para a gente poder acelerar isso, a AWS tem feito várias iniciativas no mercado para acelerar. Assumiu um compromisso público de até 2025 suportar a formação de 25 milhões de pessoas em conhecimentos fundamentais de nuvem, com ferramentas gratuitos como alguns que eu estou compartilhando com vocês. Mas e a gente tem suportado várias organizações a cobrir esse gap, de não só reter talento, mas atrair e ajudar a formar talentos em nuvem. E aí alguns números para vocês entenderem de como que isso é importante. Quando eu paro e começo a preparar uma pessoa desde o começo na formação e a nuvem acelera isso, o que a gente tem visto no estudo feito pelo time da Enterprise Solution Group, atualizado em 2022, é que, o que a gente chama de time to value, que é o tempo que aquela pessoa, aquele profissional, aquele indivíduo vai começar a trazer valor, ele é acelerado na metade. Em segundo, 92% dos líderes reportaram que quando eu olho e ajudo a formar para trazer para o mercado, quando ela entra no meu time, quando ela entra na minha organização, o que a gente chama de higher revenue value
ele é em 92% acelerado. Quer dizer, o tempo dessa pessoa me trazer resultado é acelerado em 92%. 90% viu o ROI, retorno de investimento. 90% viu o retorno de investimento. Simplesmente por parar e falar, eu estou olhando bem dentro de casa. E quando eu sento com alguns clientes, em algumas organizações, eu falo, legal, a gente está retendo talento. Como que eu atraio? Como que a minha empresa e a minha organização onde eu trabalho permite que eu ajude ela a atrair talento e a formar talento? E a AWS tem suportado algumas iniciativas voltadas para esse tema, entre elas um programa chamado Restart, que é um programa que a gente suporta pessoas em situação de desemprego ou subemprego, em diferentes temas de inclusão, desde pessoas com idade mais avançada, mulheres, homens, focos em temas raciais, enfim, e ajuda elas a se capacitarem e a voltarem para o mercado, ou a incluírem no mercado. A gente tem feito parceria com organizações para formar, educar e treinar. E mais do que isso, no mundo digital, no mundo globalizado, que a gente está acostumado a ouvir isso, tem talento no mundo inteiro. E é nossa responsabilidade olhar para o Gap e falar como é que eu começo hoje a formar as pessoas que vão estar aqui cobrindo o Gap no futuro. E um ponto super importante, para finalizar. Formar hoje em dia, lembra que quando eu comecei, né? Não é mais formar como era antes. Né? A população mais jovem procura experiências diferentes de educação. Temas como responsabilidade social e temas como ajudar a formar e a mudar o mercado, principalmente no Brasil e América Latina, a ser uma região mais populosa em cloud skills, estão à tona em toda a organização. E eu convido vocês a olharem como que a gente pode, dentro desse tema de experimentar, conectar e compartilhar a experiência, olhar o próximo e como que a gente pode ajudar todo mundo a tirar benefício de um mercado que tem tanta demanda, tanta oportunidade e tem falta de talento. Gente, muito obrigado por me ouvirem. Vou convidar vocês a ficarem rapidinho, se vocês não se incomodarem. Eu quero tirar uma foto com vocês, pode ser ou não? Guardei os 2 minutinhos finais para isso, hein? Todo mundo dá X, vai. 3, 2, 1, vai. Foi. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Bom evento.